Localizando SCP-073. Alvo localizado. Enviando equipe de contenção. Alvo capturado. Meu nome é Marcos Valente. Eu sou um ex-agente da Fundação SCP. A Fundação SCP é uma organização independente que atua no mundo todo para conter e estudar indivíduos, entidades, locais, objetos e até fenômenos anormais. Quando percebi que a Fundação estava indo longe demais com seus métodos, eu decidi que não iria mais fazer parte desse segredo e resolvi expor para o mundo os arquivos que eu consegui copiar da Fundação. Fui obrigado a entrar num exílio forçado. Meu único contato com o mundo externo é o equipamento amador, que está quebrado. Alguém precisa me ajudar. O seu trabalho, meu amigo, é mostrar esse material para o mundo e quem sabe a gente consiga desmantelar essa organização muito perigosa. Se eu não fizer contato no futuro, eu estou morto. Procedimentos especiais para contenção. O SCP-073 deve ser mantido em uma cela com 2 cômodos mobiliados com objetos inorgânicos e um banheiro. O sujeito está autorizado a vagar pela área e se alimentar no refeitório. Um dispositivo de rastreamento foi anexado ao SCP-073 e não deve ser removido. O sujeito não está autorizado a entrar em contato com a superfície ou deixar a área. O sujeito não deve, em hipótese alguma, entrar em contato com SCPs relacionados a plantas. Em nenhuma circunstância deve ser utilizada violência contra o SCP-073. O SCP-073 encontra-se presentemente no sítio 17. O SCP-073 aparenta ser um humano do sexo masculino bastante bronzeado, com descendência das regiões da Arábia ou do Oriente Médio. Com cerca de 30 e poucos anos, possui 1,85 m de altura, pesa 75 quilos. Seus cabelos são pretos e seus olhos são azuis. Seus braços, pernas, espinha e omoplatas parecem ter sido substituídos com versões artificiais, feitas de um metal ainda desconhecido. O indivíduo só percebe essas alterações quando elas são mencionadas, alegando desconhecer como, por que e quando as substituições foram feitas. Há um símbolo escrito na testa do indivíduo, de origem aparentemente suméria. O símbolo ainda não foi traduzido e o indivíduo torna-se angustiado quando a inscrição é mencionada, se recusando a falar sobre o assunto. O indivíduo precisa consumir alimentos e água regularmente, mas é estritamente carnívoro, devido aos seus efeitos com os vegetais. O SCP-073 se autodenomina Caim, e normalmente é educado e simpático com todos os seus interlocutores, embora alguns tenham descrito sua fala como fria e um pouco mecânica. O indivíduo é bastante prestativo e aprecia ajudar funcionários em suas tarefas diárias, quaisquer que sejam. Possui um conhecimento detalhado sobre história, da antiga até a mais recente, e conhece a maioria dos idiomas comumente falados no mundo, incluindo aqueles já desaparecidos. O indivíduo demonstra ainda possuir uma memória fotográfica, lembrando palavra por palavra de um dicionário de 800 páginas folheados em 1 minuto e meio. Os resultados dos seus testes de inteligência são assustadoramente acima da média. A presença do SCP-073 é hostil a toda e qualquer forma de vida cultivada no solo,
causando morte a qualquer vida desse tipo dentro de um raio de 20 metros. Qualquer terreno onde o SCP-073 tenha caminhado torna-se estéril por conta da morte de todas as bactérias anaeróbias, tornando o solo incapaz de suportar a vida até que novas bactérias sejam introduzidas. Qualquer objeto derivado de vida vegetal, como a madeira ou o papel, apodrece e desintegra imediatamente ao toque do SCP-073. Isso inclui derivados de organismos cultivados hidroponicamente. Qualquer tipo de violência direcionada ao SCP-073 é diretamente refletida ao seu atacante, mantendo o SCP-073 ileso. Isso se aplica a qualquer dano direcionado ao SCP-073. Tentativas de coletar amostras de tecido e sangue do indivíduo fracassam. Quando estes procedimentos são executados, os funcionários responsáveis sentem tudo que é aplicado no sujeito, terminando com amostras de seu próprio sangue e tecidos. Tentativas de causar dano indireto também resultam no recebimento dos ferimentos pela pessoa que provocou a ação. Embora o SCP-073 não receba qualquer tipo de lesão, o indivíduo afirmou sentir dor e pede educadamente que os pesquisadores evitem ações excessivamente lesivas. Anotações adicionais. O SCP-073 foi encontrado no Departamento de Polícia de Nova York em 1900 detido após ser encontrado entre os corpos de diversos membros de uma gangue. O SCP-073 contou à polícia que a gangue havia tentado tirar sarro dele, mas se enfureceram e tentaram matá-lo, o que resultou na morte dos seus próprios membros. O SCP-073 foi encarcerado e recebeu a nomenclatura de Anônimo, uma vez que não foram encontrados registros sobre a sua pessoa. O SCP-073 chamou a atenção da Fundação após uma investigação de rotina de anônimos e foi liberado sob nossa custódia. Adendo 073-1. Considerando a natureza indestrutível do SCP-073, sua memória fotográfica e conduta geralmente amistosa, o Comando Superior ordenou que informações e dados sejam levados ao SCP-073 para motivo de backup, o que garantiria a preservação das informações em caso de eventos catastróficos. Embora essa decisão tenha causado reações diversas em funcionários da Fundação, o SCP-073 concordou e jurou manter o sigilo das informações. Adendo 073-2. Quando informações relacionadas ao SCP-076 foram trazidas ao SCP-073 para backups, o indivíduo demonstrou familiaridade com o assunto, mas se recusou a adicionar qualquer informação, alegando ter conhecimento integral sobre o SCP-076. O SCP-073 então afirmou que seria ideal para todos os envolvidos que ele e o SCP-076 nunca se encontrassem. Adendo 073-3. Exames sobre o material não identificado em SCP-073 sugerem que este seja um tipo de bronze berílio, um metal documentado sendo utilizado por várias culturas e entidades anômalas. Notavelmente, bronze berílio é um componente encontrado no SCP-1216, no SCP-1427, SCP-2481 e no SCP-2711. À luz desta descoberta, a Fundação começou a trabalhar em tentativas de traçar a origem do bronze berílio, como ele se espalhou pelo mundo. Quando questionado, o SCP-073 foi capaz de providenciar informações que sugerem que o bronze berílio
se originou no Oriente Médio, apesar do ponto de origem exato ainda não ter sido identificado. Mais pesquisas sobre a origem do bronze berílio estão atualmente em progresso. Existe alguma chance do SCP-073 ser o próprio Caim, filho de Adão e Eva? Se ele afirma não lembrar nada sobre o seu passado, por que o SCP-076 o deixa tão angustiado? Seria essa uma prova verdadeira da existência dos seres do livro de Gênesis? A seguir, a resposta para essas perguntas. Essa fita deve ser mantida no cofre principal da SCP e só pode ser assistida por pessoal devidamente autorizado. Pessoas desautorizadas que tenham acesso a esse material serão